Nós estamos falando sobre esse tema da Babilônia e semana passada uma das perguntas que eu fiz é como que a gente mantém a nossa fé num mundo tão difícil como o de hoje. Como a gente mantém a nossa fé quando tudo aquilo que a gente crê e acredita é bombardeado pelo mundo e pelo sistema? Como a gente mantém a nossa fé num mundo que é cada vez mais hostil com aquilo que a gente pensa e vê a respeito do que o Senhor nos ensinou? E eu voltei para o livro de Daniel justamente porque Daniel viveu o que nós vivemos hoje. Eu digo que nós vivemos na Babilônia hoje. Assim como Daniel viveu. Nós vivemos como pessoas exiladas, nós vivemos como pessoas que não estão em sua terra, nós vivemos num sistema que age e pensa totalmente contra tudo aquilo que o Senhor tem para o ser humano. E como viver nesse mundo? E nós vimos semana passada que nós devemos viver nessa cultura sem deixar que ela viva em nós, é o primeiro ponto. Esse é o primeiro desafio, é viver neste mundo sem deixar com que ele viva dentro de nós. Eu não sei para você, mas para mim é muito difícil, porque todos os dias eu sou bombardeado por coisas desse mundo, desse sistema, por coisas dessa Babilônia que me fazem querer viver aquilo que o Senhor não quer que vivamos. Nós vimos também que, a partir do exemplo de Daniel e do que o profeta Jeremias falou, nós não devemos nos afastar. O profeta Jeremias, quando eles são exilados para a Babilônia, ele escreve uma carta e diz o seguinte: olha, criem raízes nessa terra, construam casas, promovam a paz. E é sobre isso que nós vimos semana passada, que enquanto nós estivermos nessa Babilônia, nós temos que promover a paz. Ele diz também, aumentem a família. Ou seja, para nós continuarmos com a ideia de que sim, os nossos filhos são bênção do Senhor e não devemos deixar de pensar em filhos porque esse mundo está difícil. Muito pelo contrário, Jeremias diz, a Babilônia é o lugar onde os nossos filhos devem crescer para ajudar a transformar essa realidade. Nós vimos que nós vivemos o já, mas o ainda não, porque nós vimos o sonho de Nabucodonosor e a estátua sendo quebrada por Deus, e essa estátua representa todos os impérios, e nós vimos que o Senhor já derrotou todas as coisas, só que ainda nós não chegamos lá, é o já e o ainda não. E hoje eu gostaria de continuar com você, lendo aí, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui com a gente, Daniel capítulo 3, o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7, Daniel 3, 1 ao 7, diz assim: o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua. Todos eles vieram e ficaram em pé em frente à estátua para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em alta voz: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e os outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e quem não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro.
Nós temos uma cronologia do que aconteceu aqui. O rei Nabucodonosor fez um decreto, e nesse decreto ele dizia que quando soasse o som dos instrumentos, todos deveriam se prostrar diante dessa estátua. E os astrólogos, os mestres, eles já não estavam gostando do que estava acontecendo com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abednego, como nós vimos. Porque eles viram que o rei Nabucodonosor estava voltando o seu olhar para eles, porque eles eram pessoas íntegras. Ainda que eles não fossem da Babilônia, e isso era o que causava inveja neles, eles estavam sendo usados por Deus, e Nabucodonosor estava trazendo eles cada vez para mais perto, como nós vimos no capítulo 2. Quando Daniel foi louvado pelo rei por ter interpretado o sonho, e não só interpretado o sonho, ter dito o que o rei sonhou, sendo que todos os astrólogos do rei não conseguiram fazer isso. E aí eles se levantam e chegam diante de Nabucodonosor e falam: olha, você falou para fazer isso, né? Quando a música soasse, todos deveriam se curvar, mas tem aqui 3 pessoas que não fizeram isso. O nome deles é Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei fica furioso. O texto diz que ele fica muito bravo, e ele manda chamar esses 3 homens, ele coloca esses 3 homens diante dele e diz o seguinte: olha, vocês ouviram que toda vez que soasse o som, vocês deveriam se curvar. Eu vou dar uma chance para vocês, e nós vamos fazer isso de novo, e vocês vão fazer. E eles dizem: rei, nós não vamos nos defender. Nós sabemos que o nosso Deus tem poder para nos salvar, e ainda que Ele não nos salve da fornalha, nós não nos curvaremos diante de outros deuses. E a história vai dizer que eles são enviados para a fornalha. O rei ficou tão furioso que ele pediu para acender a fornalha 7 vezes mais. E às vezes a gente tem uma ideia de uma fornalha, mas a fornalha era como se fosse um ambiente como esse. Um pouco menor, possivelmente, onde eles esquentavam muito fogo, abriam-se as portas, e a fornalha estava tão quente que a hora que os guardas foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles foram queimados, eles morreram antes mesmo de lançá-los lá dentro. Mas a palavra de Deus diz que eles foram lançados lá dentro e saíram vivos, como nós vamos ver um pouco mais adiante. E nessa história eu quero trazer 2 questões muito importantes sobre como viver na Babilônia. A primeira delas é falar sobre a tolerância / intolerância, principalmente a religiosa. Nós precisamos entender que a estátua não representa o rei. O texto não diz que o rei fez uma estátua dele, como muita gente prega. Ele não fez uma estátua dele próprio. O texto diz que ele fez uma estátua. E possivelmente nessa estátua os estudiosos afirmam que ele misturou todos os deuses, algo da cabeça dele. E ele diz que ao criar essa estátua todos deveriam adorar, mas o que o rei tinha em mente era trazer um espírito babilônico e de pluralismo religioso, que é o que a gente vive hoje. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas pessoas acham que todos os caminhos levam a Deus. Assim como todos os caminhos levavam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. Então você pode acreditar naquilo que você acredita, de acordo com a ideia de Nabucodonosor, desde que quando a música soar, você se dobre perante essa estátua. Nabucodonosor não era um homem tolo, ele era um homem conquistador. E numa terra onde tem gente de todos os lugares, a melhor maneira de se manter o poder é por meio da paz. E ele sabia que se houvesse predominância religiosa de um dos grupos, isso poderia deturpar a paz. Isso poderia acabar. E ele não queria o exclusivismo religioso dentro do seu reino.
Ele queria que os povos e os credos, mesmo que fossem diferentes, mas ninguém poderia levantar dizendo que o seu Deus era maior, porque na verdade, quem definiu quem era o Deus, ou quem definia qual era a religião, era o próprio rei, o próprio poder. Ele tinha a verdade absoluta. E por isso ele provoca uma pseudo-liberdade. Porque como diz o texto, quem não se ajoelhar e não adorar estátua será jogado na mesma fornalha, na hora. É uma pseudo-liberdade porque ele está dizendo o seguinte: você pode adorar o seu Deus, você pode fazer o que você quiser, só que quando tocar a trombeta, vocês precisam se ajoelhar. Eu não sei você, mas é o que nós vivemos hoje. E hoje nós vivemos numa cultura que se diz tolerante, e eles nos chamam de intolerante. Eu já vou chegar na parte sobre nós sermos intolerantes, mas eu quero focar agora na parte em que a cultura se diz tolerante, que esse sistema se diz tolerante. A cultura se diz tolerante, mas ela não é, porque ao mesmo tempo que ela se diz tolerante, ela diz o seguinte: eu sou tolerante desde que você não queira fazer isso, ou desde que você faça isso. Vocês percebem que eles nos chamam de intolerantes com um discurso que está travestido de liberdade, mas que também é intolerante? Esse é o discurso da Babilônia. Imagine o seguinte: a pessoa A chega para a pessoa B e diz o seguinte: eu não concordo com o aborto, todos têm direito à vida. A pessoa B olha e diz o seguinte: você não pode dizer isso, você está errado. Meu corpo, minhas regras. O que a pessoa B acabou de fazer? Ela disse que a A está errada e que a verdade dela deve prevalecer sobre a verdade da pessoa A. É muito complexo isso. Eu passei muito tempo tentando entender e analisar uma maneira de explicar para a gente tentar perceber que nós vivemos sim num mundo intolerante. Principalmente nós agora que estamos vivendo o que Jesus nos ensinou. O pluralismo e a sociedade da inclusão faz justamente o oposto que eles professam. Eles não querem que nós sejamos livres. Esse é o espírito da Babilônia, esse é o espírito que a gente vive hoje. Sinceramente, eu acredito que isso não vai mudar. Nós vamos viver isso até que Jesus volte. A Babilônia vai continuar tentando nos impor como viver, como educar nossos filhos, como falar a respeito da sexualidade para os nossos filhos. A Babilônia vai continuar dizendo como nós devemos adorar a Deus, de que jeito. A Babilônia vai continuar dizendo como você deve adorar o Estado. A Babilônia vai continuar dizendo como você deve tratar a sua esposa, o seu esposo. Eles querem nos doutrinar. E não só a nós, a todas as pessoas. E Daniel vivia nesse mundo, e nós vivemos neste mundo, que somos livres desde que... 3 pontinhos. Aí cada um tem a sua verdade. Vocês estão livres para adorar ou crer, desde que seja do nosso jeito. Tem aparência de tolerância, mas tem essência de coerção. O rei Nabucodonosor era tão intolerante que olha o que acontece. A Bíblia diz que ele constrói a estátua e manda as pessoas adorarem a estátua, e quem não adorasse fosse morto, certo? Depois que ele vê o que acontece, que Deus salva os 3 homens, e ele vê um 4º homem andando na fornalha, ele chama o povo e diz o seguinte: agora é o seguinte, quem não adorar o Deus desse pessoal aqui, que não é o meu Deus, também vai morrer. Olha a intolerância dele, ou seja, ele muda de ideia, mas ele continua provocando a morte de quem não faz o desejo dele. Esse é o espírito da Babilônia. A Babilônia quer destruir todo aquele que pensa diferente dele. E esse é o mundo que eu e você vivemos.
Esse é o mundo em que nós estamos inseridos. E a grande questão e a grande pergunta é: eles são tolerantes, ok. Intolerantes, nós já sabemos. Embora nem isso podemos afirmar. Mas nós sabemos que a Babilônia é intolerante. A grande pergunta é: como defender nossa fé sem nós nos tornarmos intolerantes? E aqui está um ponto complicado. Porque eu tenho visto que a igreja tem se perdido com a verdade de Jesus. Nós não podemos mudar a Babilônia. E o grande problema é que muitas vezes a igreja tem se tornado intolerante como a Babilônia com o próximo, com o que pensa diferente. Como viver a nossa fé em um mundo que a forma correta é totalmente oposta à que nós vivemos? Como expressar nossa verdade sem nos tornarmos agressivos, intolerantes e preconceituosos? Essa semana eu vi um vídeo muito triste. Tinha um homem de gravata, terno, junto com a sua esposa de saia, vestido, pregando na rua. E eles começaram a pregar e de repente parece que passou uma mulher que estava com uma roupa um pouco mais decotada na rua. Shorts curto, vestido como a Babilônia se veste. E parece que essa mulher desse pastor que pregava, um vídeo que viralizou, ela falou que aquilo não era roupa que uma mulher deveria andar na rua. E eles começaram a discutir, e aquela mulher dizendo: você deve pregar o seu Deus, mas você não pode dizer qual roupa que eu tenho que usar. E eu sei que no final do texto, da briga ali, o homem diz o seguinte: eu como profeta digo que hoje Deus vai pesar a mão sobre você. Você vai conhecer quem que é o Deus de Israel, de Isaac, de Jacó, porque você está brincando com a palavra de Deus. Ou seja, ele já trouxe toda a carga de praga para destruir a vida daquela pessoa, porque ela não aceitou a verdade dele. Infelizmente, nós cristãos muitas vezes temos feito isso. Nós massacramos a pessoa que pensa diferente da gente. Algumas pessoas que se dizem profetas, inclusive, arrogam poderes e fogo dos céus para destruir aquele que pensa diferente. Eu lembro que nas eleições que nós estamos chegando, e no momento oportuno falaremos sobre isso, um pastor reivindicou que os cristãos deveriam fazer as orações imprecatórias de salmos para que o Lula fosse morto e destruído antes das eleições. E aqui eu não estou defendendo o Lula, o Bolsonaro, só estou dizendo que um cristão, ele não deve pensar ou fazer esse tipo de coisa, seja contra qualquer pessoa que for. Só que nós estamos na Babilônia e nós estamos nos tornando como elas. O texto vai dizer, pode passar para a gente aí, que o rei Nabucodonosor ficou furioso. E aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles nos mostram como nós devemos defender a nossa fé num lugar que quer nos esmagar. Olha o que o texto diz. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava, e ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, senão vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrará do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor nos mandou fazer.
De um lado nós temos a Babilônia sendo agressiva, coerciva, explosiva, dizendo: vocês vão fazer o que a gente quer ou não? É a última chance. Nós não vivemos isso todos os dias, quando você liga a televisão? As pessoas querendo impor, principalmente como nós devemos educar nossos filhos, ou como nós devemos adorar nosso Deus, ou como nós devemos celebrar nossos casamentos, ou como nós devemos crer na sexualidade entre homem e mulher, ou como nós devemos pensar sobre o aborto. Eles sempre estão raivosos, dizendo: olha, mas a resposta de como nós lidarmos com isso está em Sadraque, Mesaque e Abednego. E a melhor forma de defender a verdade absoluta que é Jesus é vivendo essa verdade. Eles olham para o rei e talvez, com todo o respeito de quem gosta, mas eu vou citar o nome, se fosse o Silas Malafaia na frente desse rei, ele ia soltar os cachorros. Ele ia querer brigar, ele ia querer falar tudo. Ele ia chamar o rei de todos os nomes. Ele ia invocar as orações para que o rei fosse destruído. Só que a Bíblia diz que aqueles homens disseram para o rei: nós não vamos nos defender. Nós estamos na Babilônia. E a Babilônia, as regras são suas. Só que o seguinte, nós também não vamos nos ajoelhar. Nós temos um impasse. E esse é um impasse que muitas vezes nós não queremos viver, porque é um impasse que nos leva à morte. É um impasse que vai nos levar para a fornalha. A melhor forma de viver a verdade que é Jesus é se entregando para os seus inimigos, orando por eles enquanto eles nos açoitam. Foi o que Jesus fez. Jesus disse para a Babilônia da sua época o seguinte: eu não vou me curvar, mas eu vou me entregar a vocês. Jesus sim combateu o sistema quando era preciso. Só que ele poderia, quando aqueles homens foram prendê-lo, ele poderia, com apenas um gesto, fazer com que todos eles caíssem mortos, como muitos cristãos gostariam de fazer hoje. Matar todo mundo que é contra a gente, para que a gente tome o poder, domine principalmente o Estado e faça aqui no mundo. É uma visão totalmente deturpada. Ah, Michael, mas Deus é só amor. Na Babilônia nós estamos vendo que sim. O juízo de Deus virá para essas pessoas. O juízo de Deus virá para esses homens, assim como virá para mim e para você, não só para eles. Agora, o que Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina é que nós devemos exercer nossa fé e viver nossa verdade a partir de uma entrega voluntária, amando. E o amor tem um grande ponto, que o amor constrange. Eu não sei se já aconteceu com você no seu casamento, ou na sua relação. Você já teve uma relação com alguém em que ou você viu uma situação em que não importa o que você faça para a pessoa, ela não muda com você? É difícil acontecer isso, né? Mas tem um filme que é baseado no filme da Segunda Guerra. Se você não assistiu, assista. Chama A Última das Guerras. E lá no Japão eles fizeram um campo de concentração e eles prenderam algumas pessoas, e a gente sabe que a cultura japonesa é bastante rígida. E mostra que esses prisioneiros estavam sendo mortos aos poucos por um líder japonês. Só que eles decidiram que eles não iam combater o mal com o mal. Eles iam continuar amando. Gente, o filme é muito dolorido.
Porque eles estão apanhando e eles estão olhando com amor para aquele que os bate. As pessoas decidem fugir e eles não entram na tramóia para fugir. E aquele amor vai trazendo uma raiva tão grande para o carrasco, porque o carrasco não entende como que pode uma pessoa apanhar tanto, sofrer tanto e ainda assim não proferir uma palavra maldita e nem negativa contra ele. A pessoa sempre estava em posição de humildade. E aquele amor constrangeu tanto aquele homem, tanto. Você vai assistir o filme, desculpa, mas ele se suicida no final, porque ele não foi capaz de lidar com aquele amor. Não fazia sentido para ele, alguém que apanhava, que sofria, continuar apresentando amor. E foi isso que Jesus fez, e é isso que ele nos convida a fazer na Babilônia. Mesmo nesse nível de maldade, o amor desestabiliza os nossos opressores. Chega a dar raiva. Você já viu gente que sempre está feliz? Tem hora que você fica assim, toda hora está rindo. Eu brinco com a Elis, né? A Elis é muito matutina e eu sou noturno. E ela acorda rindo e eu falo, menos. Vai mais devagar, porque nós somos assim. O amor incomoda. E eu creio que nós como igreja temos deixado de viver esse tipo de amor na Babilônia de hoje. Muitas vezes a gente quer enfiar a nossa verdade goela abaixo das pessoas. A gente quer converter as pessoas na força da marra, na força da pancada, na força do medo, na força de uma profecia e de uma profetização que pode vir de todos os lados, menos de Deus, como eu contei nesse caso desse homem nessa praça. Você acha que essa mulher vai querer saber de Deus? Que Deus é esse? Que quando eu me levanto para questionar algo, ele joga uma praga em cima de mim, mas não é Deus que está fazendo isso, somos nós. Jesus desestabilizou seus opressores com o amor da cruz. A Bíblia fala que ele foi morto como um cordeiro. E eu nunca vi, mas dizem que matar cordeiro é triste, porque ele chora, mas ele não dá nem um pio. Ele se entrega quieto. Enquanto eu estudava ontem, eu fiquei pensando, Jesus pendurado numa cruz, todo machucado, ensanguentado, com uma coroa de espinhos, e a última oração dele foi olhar para aquele povo que é a gente e dizer o seguinte: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E a gente fala assim, ele sabe o que está fazendo, ele não está fazendo porque não quer não. Eu sei que tem gente que é mal, mas esse é o nosso desafio, amar também os maus. Será que nós teríamos coragem de lavar os pés de alguém que nós sabíamos que estava nos traindo naquele momento? É sobre esse amor que eu estou falando. Será que nós teríamos coragem de lavar o pé de alguém que a gente sabe que está nos roubando? Será que a gente teria coragem de lavar os pés de alguém que a gente sabe que está puxando o nosso tapete? Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada na trilha, né? A trilha, a gente vive uma cultura de um ajudar o outro, principalmente os mais ruins como eu. Sempre tem alguém para me ajudar. E ontem, por incrível que pareça, tinha gente pior do que eu. E eu sei que todo mundo seguiu a trilha e ficou um cara para trás e só ficou eu lá.
Eu falei assim, eu estou morrendo aqui, mas eu não vou deixar o cara. Vai que ele cai aqui, bate a cabeça, precisa de ajuda. E eu sei que ele caiu 2 vezes no mesmo lugar, foi 2 tombos feios, eu ajudei ele, me matei ali. E eu sei que ele saiu dali e sumiu, e me deixou para trás sozinho. Desse jeito, nível Babilônia. Aí eu sei que os meus amigos tiveram que descer de onde eles estavam para me socorrer. E só estava crente lá, não vou falar porque eles estão aqui. Aí eles falaram o seguinte, esse cara não dá para ajudar não, porque ele é assim mesmo. A gente ajuda ele e depois ele deixa a gente na mão. Toda vez é assim. E eu já estava entrando, é verdade, não vou mais ajudar ele não. Ele não me ajudou, não vou mais ajudar ele. É o espírito da Babilônia. Porque a gente só quer ajudar aqueles que nos ajudam. E depois a gente parou para tomar uma coca lá no lugar e eu fiquei olhando o cara, eu falei assim, que vontade de chegar lá. E falou, obrigado, hein, valeu. Eu te ajudei a hora que você estava caído, a hora que eu precisei de ajuda, cadê você? Sumiu. É assim mesmo, viu? E a ira no coração, eu falei, que cara folgado. Porque nós somos assim. Mas até ali na trilha, enquanto eu estava andando e pensando na mensagem, eu falei o seguinte, e se ele cair amanhã de novo, eu vou deixar ele ou vou ajudar? Porque se o comportamento dele que molda o meu, eu não entendi a mensagem de Jesus na cruz. O que eu estou fazendo aqui? Nós não podemos nos amoldar ao comportamento deles, porque eles estão vivendo o espírito da Babilônia. Só que tem hora que parece que a gente é idiota. E porque dá uma raiva, fala, toda vez é assim, a gente ajuda o cara e ele não quer saber de ajudar a gente. Muito prazer. Isso é o que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou que talvez essas pessoas continuarão sendo nossas inimigas, mas Ele nos desafiou a continuar se entregando por amor a essas pessoas. Será que nós estamos preparados a fazer isso? Tem que ter sangue de barata, irmãos, então vamos orar para Deus dar sangue de barata. E não é nem de barata, é sangue de Jesus mesmo. Porque o que nos falta às vezes, inclusive para mim, e eu sou o primeiro a dizer que preciso, eu preciso demais do sangue de Jesus todos os dias. Porque a minha vontade de fato, muitas vezes é não fazer. Será que temos sido cristãos? O que a verdade de Jesus tem feito com a gente? Será que nós temos nos tornado opressores? Será que o que eles dizem sobre nós é verdade? Que nós somos opressores e doutrinadores e queremos empunhalar Jesus à força para eles? Eu sinto dizer, pelas coisas que eu vejo na televisão, que muitas vezes eles têm razão. Mas nós podemos mudar isso na nossa realidade, na nossa casa. Quantas pessoas aqui servem a Jesus e o seu cônjuge não serve? E o seu filho não serve? Eu vi algo essa semana retrasada, lindo. Uma família de militares, e você sabe como é a cultura militar. O pai, alta patente, e o filho dele, na caminhada, assumiu a homossexualidade, e ele tem muitos seguidores no Instagram, ensinando a como fazer maquiagem. Aí eu já fiquei pensando, um pai militar com um filho que viraliza fazendo maquiagem, como é que será que é isso lá dentro? E em certa live que esse menino estava fazendo isso, o pai entra na live e fala o seguinte: esse meu filho é a herança do Senhor para mim. Eu amo esse meu filho. E ele diz, talvez eu não concorde com tudo que ele faça, mas ele é o presente que Deus me deu. E eu continuarei o amando até a morte, porque não há nada que ele faça, não há nada que ele deixe de fazer para que eu o ame mais ou menos. Como é que nós reagiríamos numa
realidade onde as pessoas pensam e creem diferente do que nós cremos, a gente ia dizer: você que não muda não, que você vai ver o fogo do inferno. Quantas vezes nós somos ensinados por um evangelho como esse? E o segundo ponto que eu gostaria de trazer, que essa história nos mostra, é sobre o dilema do sofrimento humano. Porque nós temos 4 homens que precisaram, por amor a Jesus, se entregar ao sofrimento. E há também uma certa teologia que diz por aí que se você é crente, você não pode ter doença, você não pode ter problema financeiro, você não pode... Você tem que ser filho do rei. Filho do rei vive de banquete. Só que aqui não. Aqui aqueles 4 homens de fato foram por fogo, não do inferno. Mas Deus também quer nos dizer sobre isso. Ele quer nos dizer o seguinte, que a fornalha, muitas vezes, é a resposta e a consequência de nós sermos fiéis a Ele na Babilônia. Nós vamos ser massacrados, nós vamos ser odiados. Nós vamos passar por decisões onde a gente vai ter só 2 caminhos: eu sirvo a Jesus ou eu morro queimado. Nós vimos os homens da reforma, John Huss, por exemplo, que pregava sobre o amor de Deus, ser queimado vivo, porque o consideravam herege. E ele diz o seguinte: nada pode tirar a certeza de que Jesus e de quem Ele é para mim. Eu não vou levantar briga, eu não vou arrumar confusão, mas se vocês quiserem me queimar, podem me queimar. A fornalha significa um fogo extremo, é uma injustiça total, é uma morte eminente. E uma das formas desse mundo combater a nossa fé é justamente dizendo o seguinte, que é o dilema de Epicuro: se Deus existe e Deus sabe e pode evitar a dor e o sofrimento, mas não evita, de duas uma: ou Ele não é tão bom, ou Ele não é tão poderoso assim. E tem muita gente que não crê em Deus porque olha para o sofrimento e analisa o sofrimento de uma maneira diferente, fala: Deus não está nem aí. Porque se Ele tivesse aí com alguma coisa, Ele não me deixaria passar o que eu estou passando. Ele não me deixaria acontecer o que está acontecendo na minha vida. E muitos abandonam a fé por causa disso. E a Bíblia diz que eles foram jogados nessa fornalha. Mas em certo momento o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, e andam passeando dentro do fogo, e não há nenhuma lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Esse 4º homem aponta para Jesus ali. O que Jesus quer nos dizer é que nós não estamos sozinhos no fogo. E isso não explica apenas o sofrimento. Deus, Ele entra dentro desse sofrimento. E é isso que muitas vezes a gente não consegue entender e explicar. Deus não livrou aqueles homens de ir para a fornalha, mas Ele se lançou para sofrer com eles lá dentro. E é o Deus que lançou nesse mundo para entender o nosso sofrimento. Me diga, qual religião tem um Deus assim? Nenhum. Você pode pesquisar. Não tem nenhuma religião da qual Deus se lançou no meio do sofrimento e deu a vida por aqueles que Ele ama. Quando nós dizemos que nós cremos em Jesus e que Jesus é o único Deus, eles podem nos chamar de intolerantes, porque nós estamos dizendo para eles que o Deus deles é falso. Isso é uma verdade. A questão é como dizemos isso e como apresentamos isso.
Não importa o seu sofrimento, Ele está com você. Eu não sei qual fornalha que você está passando. Talvez seja uma fornalha no seu casamento, talvez seja no seu negócio, talvez seja com seus filhos, talvez seja no seu trabalho, na faculdade. Só que o quarto homem está com você todos os dias, porque ele desceu dos céus e veio a esse mundo, voltou aos céus e deixou o seu Espírito para estar com cada um de nós nos dias mais difíceis. Eu me lembro do testemunho de uma missionária em que ela pegava as crianças da África que haviam sido estupradas e deixadas pelos seus pais, e ela contou esse testemunho dizendo que tinha uma criança que dizia para ela, já de 13, 14 anos, HIV positivo, sofrendo tudo aquilo, os pais abandonaram, e essa criança diz o seguinte: você me fala desse amor, desse Deus, mas como que eu posso acreditar nesse Deus se Ele deixou eu passar tudo isso que eu passei? Como eu posso acreditar nesse Deus se vários homens fizeram o que eles fizeram comigo? E ela falou que ela não conseguia acessar o coração dessa criança, dessa adolescente. E essa adolescente pergunta para ela: me mostra quem é Jesus. E nos últimos dias de vida dela, quando ela já estava agonizando e ela percebendo que aquela criança não conseguia entender quem Deus era, aquela adolescente, Deus falou ao coração dela. E ela chegou para aquela criança e falou: você quer saber quem é Jesus? Eu sou Jesus. E aquela criança então compreendeu o que era o amor de Deus, porque aquela mulher foi a única que cuidou dela, que limpou das feridas dela, que a amou sem a conhecer, que disse para ela que ela era amada, que Deus a amava e que Deus havia morrido por ela numa cruz. E é isso que Jesus nos convida a ser nessa Babilônia. Cristão significa pequeno Cristo. E a pergunta é: nós temos sido um pequeno Cristo na nossa caminhada, no nosso trabalho, na nossa jornada, na nossa faculdade? 2 pontos desse texto: intolerância e o sofrimento humano. Deus está com cada um que está aqui hoje, e inclusive com aqueles que não o conhecem, no meio do sofrimento deles. Porque Deus tem encontrado pessoas no meio do sofrimento delas sozinha. Muitas vezes quando elas abrem a Bíblia e fazem uma oração que parece que não passa do céu, porque nós temos essa ideia, né, que não passa do teto, que a nossa oração tem que ser poderosa, cheia de gritos, e tem um modelo de oração que Deus escuta, mas muitas vezes as pessoas que estão chorando se encontram com Deus porque as lágrimas chegam até Ele. E o coração está disposto a encontrar socorro. Para a gente refletir, como viver num mundo intolerante, como viver na Babilônia de hoje. Primeiro, não negocie a verdade. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Só que não se curvar implica outra coisa: nós estamos dispostos a morrer? Será que se a gente vivesse num país perseguido, nós estaríamos dispostos a morrer pela verdade que é Jesus? Ou a gente ia dar um jeito? Ponto 2. Não seja dono da verdade, viva. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele diz assim para o povo da igreja dele: não seja um crente chato. Porque muitas vezes o crente ele tem esse poder, essa característica de ser chato. Ele sabe tudo, só ele está certo, tudo é do jeito dele. E a gente acaba expulsando as pessoas de perto da gente porque a gente é chato.
Talvez tem muita gente que demorou para procurar uma igreja evangélica porque olhava para os crentes e falava, ele é muito chato. Porque muitas vezes a gente acha que é o dono da verdade, mas não é. A nossa verdade, ela não é um conceito e uma ideia. A nossa verdade é uma pessoa, é diferente. A nossa verdade é Jesus. A nossa verdade não é uma filosofia de vida onde a gente tem que impor para as pessoas. A nossa verdade é um relacionamento com um homem que também é Deus, que deixou os céus e morreu em nosso lugar. Essa é a nossa verdade. Então a gente não está aqui para discutir quem está certo ou quem está errado. A gente está aqui para apresentar Jesus para essas pessoas. Porque essa é a nossa verdade. A nossa verdade tem nome. Constranja a Babilônia que você vive com amor, paz e sabedoria. E para terminar, aliás, o terceiro, esteja preparado para a fornalha, meu irmão. Eu acredito que se não nós, os nossos filhos, tá? Agora digo eu, que os nossos filhos vão viver tempos muito difíceis de perseguição. E nós precisamos ensiná-los a encarar a fornalha. Porque eles sim vão encarar a fornalha. Nós estamos encarando agora uma fogueirinha. Mas eles vão encarar a fornalha. A fidelidade a Deus não evita o fogo e nem o sofrimento. Mas ainda que o fogo venha e o sofrimento também, nós sabemos que Deus está conosco. E é o último ponto. Tenha certeza de que Ele está com você. Que Deus que entra no fogo para se queimar junto com aqueles que o amam. Sim, Jesus entrou no nosso fogo aqui desse mundo. E Ele sofreu tudo que nós sofremos. E sabe o que eu acho de mais interessante na fala de Sadraque, Mesaque e Abednego? É que muitas vezes a gente não pensa assim, não vive assim. Eles dizem o seguinte: nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar do seu poder, rei. Mas se Ele não quiser, olha a consciência, a sabedoria. Se Ele não quiser, saiba que nós não nos curvaremos diante dos seus deuses. Isso é fé. É fé de saber que Deus pode, mas se Ele não quiser, Ele já fez tudo por nós, porque Ele desceu dos céus e entrou no nosso sofrimento para caminhar com a gente. Amém? Como viver nesse mundo? Se você pudesse voltar para casa com uma palavra, volte com a palavra amor. E eu gostaria de encerrar com essa frase que diz o seguinte: você não precisa abrir mão da verdade para amar, porque a própria verdade é um ato de amor. A nossa verdade é Jesus, e Ele é um ato de amor para cada um de nós. E o meu convite é para que você ame mais, não a Babilônia, mas as pessoas que vivem nela. Que de fato nós possamos ser pessoas que constranjam esse mundo com amor. Que elas sejam impactadas pelo amor de Jesus a partir das nossas vidas. E se nós fizermos isso, nós estaremos fazendo como Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Eu queria convidar você a ficar em pé, e essa música diz justamente sobre isso. Jesus nos fez um convite, que é caminhar rumo à cruz e carregar a nossa cruz. Tomarmos a nossa cruz é estarmos dispostos a sermos lançados na fornalha. Enquanto a gente canta, você pensa: como você tem vivido na Babilônia de hoje? Como você tem proclamado o amor e a graça de Deus para aqueles que não o conhecem?